E o nosso ego, ele é muito, muito especialista em burlar essas situações em nós. Então, o primeiro passo para conseguir começar a quebrar essas barreiras é entender que todo mundo tem medo e que o medo faz parte de todas as jornadas da vida. Por exemplo, eu quebrei os meus medos de quando eu estava numa determinada jornada. Hoje, nesse exato momento, com vocês aqui, eu estou quebrando mais um medo meu. Então, a grande sacada é aprender na jornada da vida é que para conquistar nossos objetivos, nós temos que deixar de correr do nosso medo e buscar abraçá-lo, encará-lo de frente. Olá pessoal, tudo bom? Bom dia. Partindo para gravar o primeiro raiz com o nome de Recalculando a Rota. Será um download mental que eu vou fazer durante uma pedalada e você vem de carona comigo. Você é meu convidado. Então, antes de começar, eu queria dizer a minha missão. Primeiro, meu nome, né? Meu nome é Ricardo Ferro, para quem não me conhece. E a minha missão é auxiliar pessoas na jornada da vida a preencher seu vazio interior. Essa é a minha missão de vida. E para isso que eu tô aqui quebrando as minhas barreiras também. Cada um tem suas barreiras para quebrar. E hoje eu tô aqui quebrando uma barreira, fazendo o meu primeiro vídeo raiz. Já treinei bastante, muito tempo treinando. E agora é hora de pôr em prática. Então vem comigo nessa jornada. E hoje vou falar de um assunto bem interessante, do meu ponto de vista. E é um assunto que costuma ser barreira. Foi barreira para mim e costuma ser barreira para muitas pessoas. Porque a gente, no caminhar da vida, a gente começa a seguir os padrões da sociedade e em algum determinado momento da sua vida você percebe que você foi para o caminho errado, que aquele caminho ele não alimenta a sua alma. Apesar de muitas das vezes você ter um bom salário, muitas das vezes você ter um emprego muito desejado pelas pessoas, mas mesmo assim, quando você chega lá, você descobre que aquilo não alimenta a sua alma. E o dinheiro, que era o seu objetivo principal, se torna algo que não te alimenta mais. E mesmo tendo o dinheiro, mesmo tendo uma situação de vida privilegiada, ou mesmo tendo uma família legal, uma família em harmonia, algo dentro de você transcende a sua consciência e a sua interpretação. E por ser algo que nós não aprendemos a lidar, por ser algo que existem paradigmas que nos faz manter um padrão, a gente não foi treinado a lidar com esses hábitos. Eu, num certo momento da minha vida, eu passei por situações semelhantes a essa que eu estou falando com vocês. E cheguei à conclusão de que o caminho que eu tinha trilhado era um caminho completamente o oposto da onde realmente meu coração me mandava ir. E para isso, esse vazio interior era tão forte que ele me dava força para romper barreiras que se essa determinação não estiver bem clara na nossa mente, fica muito mais difícil. E por isso, então, eu escolhi um tema que eu acho que vai ajudar bastante, que são as 3 barreiras que costumam impedir o ser humano de recalcular a rota na sua jornada, ter como objetivo chegar nesse objetivo e muito mais que ter o objetivo é agir sobre esse objetivo. Então, as 3 barreiras, vou falar sobre as 3 barreiras que limitam o ser humano a mudar a sua jornada da vida, mudar a sua rota. No meio do caminho, você definir, encontrar que aquilo não é seu caminho, que aquilo não é o que realmente movimenta a sua alma, e você ter a coragem de romper essas barreiras. Então é sobre isso. E eu vou começar falando sobre algo que eu acho que é o principal ponto de tornar o ser humano
infeliz, inquieto e sem uma missão objetiva, que é o medo. O medo é algo incrível, necessário, que pode ser orquestrado de maneira que seja usado para o seu bem, porém, normalmente, ele é o nosso maior limitador. Ele é o principal ponto que nos paralisa. E por que ele nos paralisa? Porque ele é criado através das barreiras orquestradas pelo nosso ego, que tem um sentido de segurança muito forte, um sentido de te permanecer vivo e não de te fazer feliz. Então esse objetivo do ego de te fazer de te manter vivo e não de te fazer feliz, às vezes faz com que a gente deixe de tomar atitudes e nos paralisa através do medo por não ser algo que a gente construiu mentalmente. Desde a nossa infância, nós fomos preparados e fomos orquestrados como o veículo do medo, como uma forma mais fácil de segurar o ser humano. Então todo o sistema de ensino, o sistema familiar, até mesmo o sistema religioso, ele usou do medo por entender que o medo é a maneira mais fácil de controlar o ser humano. Então, em épocas anteriores, que o ser humano era ainda mais movido das emoções, movido da ira, de uma forma muito mais agressiva, o medo talvez foi implantado por ser uma maneira mais simples, mais eficaz de você controlar alguma pessoa. Eu pergunto para quem tem filho, como é mais fácil você controlar o seu filho? Você ensinando ele a ter consciência de um determinado objetivo, ou você simplesmente chegar para o seu filho e falar para ele que se ele não fizer determinada situação, pode acontecer alguma coisa de mal para ele? Filho, se você... Vou tentar formular um exemplo para a gente conseguir chegar num ponto em comum. Por exemplo, eu nessa jornada, eu mudei muito meus hábitos de alimentação e nem todo mundo está disposto a isso. Minha mulher, por exemplo, demorou um pouco mais para começar a ter essa consciência por exemplo, e eu nessa jornada parei de tomar refrigerante, parei de beber bebida alcoólica, comecei a criar o hábito de fazer exercício físico e, por exemplo, meus filhos tinham hábitos que era o hábito de mim e da minha esposa antes dessa consciência que eu tô a cada dia construindo. Então, eu às vezes, no começo, eu chegava pro meu filho e falava: filho, para de tomar refrigerante, isso faz mal para você, isso mata o ser humano aos poucos. Esse seria utilizar o gatilho mental do medo com ele. Da mesma maneira, de uma maneira mais completa, talvez de uma maneira mais difícil, que a gente precise usar mais o diálogo, mais a especificidade, a gente pode ensinar de uma outra maneira. Por exemplo, criando consciência. Filho, eu sei que você gosta de tomar refrigerante. Eu sei que o refrigerante realmente é muito gostoso. Eu sei que isso é tudo muito bom. Mas isso é muito bom de uma maneira muito simples, muito simplista.
Você passou por toda essa jornada com o papai, você viu o quanto que o papai pesava, o quanto que o papai era infeliz, e o quanto essas mudanças de hábitos foram fundamentais nesse processo de reconstrução mental, física e espiritual para essa minha jornada. Esse seria um exemplo. Acabou que, como eu não estou vivencialmente com ele e eu estou fazendo um vídeo para vocês, eu acabei fazendo um reconhecimento muito complexo para uma criança, mas basicamente dá para ter uma noção da diferença das duas abordagens. Então, e esse medo que foi construído na gente, ele é um limitador que muitas das vezes a gente não tem nem consciência dele. A gente não sabe o momento que a gente realmente está com medo. Às vezes a gente... E o nosso ego, ele é muito especialista em burlar essas situações em nós. Então, o primeiro passo para conseguir começar a quebrar essas barreiras é entender que todo mundo tem medo. E que o medo faz parte de todas as jornadas da vida. Por exemplo, eu quebrei os meus medos de quando eu estava numa determinada jornada. Hoje, nesse exato momento, com vocês aqui, eu estou quebrando mais um medo meu. Então, a grande sacada é aprender na jornada da vida é que para conquistar nossos objetivos, nós temos que deixar de correr do nosso medo e buscar abraçá-lo, encará-lo de frente. Se uma pessoa vir num confronto com você e você não tem como se livrar da pessoa, a pessoa está muito agressiva, você viu que ela não tem uma arma, mas ela está muito agressiva. A melhor maneira para você se proteger dessa pessoa é você chegar o mais perto possível. Abrace essa pessoa, que abraçando essa pessoa, você vai conseguir, você vai limitar esse impacto, você vai limitar o poder de ação. E da mesma forma a gente tem que fazer com medo. Medo, a gente acaba com ele botando datas. Porque o medo, às vezes, chega num ponto o nosso ego chega num ponto que muitas das vezes você já chegou num alcance, num momento da sua vida, que está confortável, apesar de não estar satisfeito. E o nosso ego vai o tempo todo se adaptando e vai o tempo todo mudando a estratégia dele. Então, pare e analise e veja esses medos de uma outra maneira. Pare de olhar para eles como se eles fossem um inimigo intransponível. Por muito tempo, fazer um vídeo como eu estou fazendo hoje era um limite intransponível para mim. Mas a partir do momento que na minha jornada eu decidi que eu não ia deixar que a frustração, deixar que a falta de ação me levasse a ser uma pessoa frustrada, eu coloquei a data e estou aqui gravando. E mais tranquilo do que eu podia imaginar. Estou extremamente tranquilo e sereno. Por quê? Porque eu criei uma estratégia para isso. Porque eu não fui bobinho no medo. A gente tem que parar de bobinho no nosso medo. A gente tem que analisar, entender a nossa estratégia mental, entender as estratégias do nosso ego e parar de bobinho na história. E com toda a força e coragem, determinar com toda a força e coragem o seu objetivo, que o seu medo, seu ego começa a perceber que não tem mais escapatória para ele. Ele não tem como segurar. E é isso que eu fiz. Então esse é o primeiro passo. É entender a sua mente, entender os seus medos, quais são as suas limitações. O segundo passo
é definir com clareza os seus objetivos. É entender nessa jornada da vida o que realmente pode te fazer feliz, o que realmente pode fazer diferença na sua história, o que realmente pode fazer seus dias ficarem melhores, felizes, que essas definir com clareza qual é a sua missão de vida, o que te move, realmente te move, o que vai fazer você acordar de manhã cedo e sair numa nova caminhada, num novo objetivo. O que vai fazer você ter tanta força, com tanta força de vontade por tal objetivo, que você assume seus medos e vai para cima dele e abraça eles. Então, o segundo passo é essa clareza mental. Usar esse flutuar da mente, esse racionalizar da mente, que na maioria dos seres humanos é algo quase ensurdecedor, que o tempo todo essa vozinha interior fica nos buzinando. Entender que essa vozinha interior que fica nos buzinando e que normalmente são diálogos internos focados no medo, e entender que nessa jornada da vida essa vozinha não é você. E como nesse mecanismo que nos deram como forma de entender a vida, de ter conhecimento, que nos limita a buscar mais informações fora, porque nos deixar dentro da bolha é a maneira mais simples do mecanismo, de todo o sistema, de nos controlar. E através desse controle, foi criando essas barreiras na gente. Então, é necessário e fundamental que a gente aprenda e lute para ser autor da nossa própria história. O meu objetivo aqui é fazer de você autor da sua própria história e deixar de lado essas crenças e valores colocados pelas religiões, pela sociedade, pela política, e entender de uma vez por todas que da mesma maneira que tem essa vozinha interna negativa, que te critica, que fala que não vai dar certo, do outro lado do nosso cérebro tem uma outra vozinha, a vozinha do amor, da criatividade, da intuição. Porém, essa vozinha maravilhosa que pode mudar a nossa vida em um insight, essa vozinha não nos foi ensinada a usá-la. Não nos foi dado como opção usá-la. E acredito que maravilhosamente isso faz parte do processo do jogo da vida. Porque nossa missão nesse planeta é primeiro passarmos por etapas mais racionais, para depois entendermos que a vida é muito mais do que a razão em si. E a própria ciência hoje, para quem quiser se aprofundar, consegue ensinar de uma maneira razoavelmente simples de se entender, difícil de se aplicar, todo esse mecanismo do nosso cérebro, toda essa estratégia de como a gente pode chegar no nosso objetivo, de como a gente pode conseguir quebrar essas barreiras de limitações que foram nos dado como herança, uma herança de um povo inconsciente, uma herança de um povo maravilhosamente individualista. Mas não que sejam realmente isso, mas sim que cada ser humano está numa batalha, apesar de termos uma família, apesar de termos amigos. Eu tenho que
cumprir as barreiras e passar pelas etapas do jogo da vida, pelas fases do jogo da vida, o meu jogo, a minha fase é apenas minha. E as pessoas que estão ao meu redor são parte do processo para eu conseguir chegar nesse objetivo. Então, nada mais é que no momento que às vezes a gente encontra pessoas na nossa jornada, que às vezes bate de frente com nossos objetivos, que aparentemente são negativas e que aparentemente elas estão nos atrapalhando nessa jornada, mas na verdade não é. Na verdade, nessa jornada da vida, nós temos a oportunidade de termos na nossa vida todas as barreiras que nós precisamos romper. Então, se você tem um marido ou uma esposa que não é bem o que você gostaria de ter, é porque nesse jogo da vida você ainda tem que passar por essa situação. Isso ainda é um ponto de melhora para você. Então, e entender e ter clareza disso e começar a ter gratidão por entender primeiro mentalmente, e essa transformação mental começa a se transformar em consciência, para depois a gente ir para o terceiro ponto da mentalidade. Esse talvez seja o pulo do gato. Mentalidade é a sua capacidade de, depois de ter definido com clareza o seu ponto A, onde você está, para o seu ponto B, que é onde você quer estar, depois de com clareza ter definido isso, é hora de mentalmente mudar o seu mindset. E o que seria mudar o seu mindset? Na língua religiosa, seria aprender a ter fé em você, aprender a ter fé nas suas escolhas, aprender a ter fé que seus objetivos serão realizados, mas que existe uma jornada que para uns será 1 ano, para outros 6 meses, para mim durou 2 anos e meio até o dia de hoje. Depende da complexidade de onde você está e para onde você quer chegar. Então, criar essa mentalidade de entender o processo e criar uma força interior de forma que nos próximos tropeços da vida, que isso é natural, que a gente tem uma ilusão de que eu vou definir minha meta, meu novo ponto B, e esse ponto B vai ser uma linha. Vai ser tudo maravilhoso a partir de agora. Minha vida era uma droga, eu não fazia o que tinha que ser feito, eu odiava o meu trabalho, isso me fazia ser um pai de merda, um pai que no final de semana, em vez de sair com o seu filho para dar uma pedalada, para fazer alguma coisa, muitas das vezes prefere encher a cara ou prefere ficar na frente de uma televisão o dia inteiro deitado, sem forças, nem sequer para fazer algo com a sua maior inspiração, com o seu maior produto, seu melhor produto, seu maior produto, que é os nossos filhos. Então, isso é um tiro de alerta. Se você está nesse ponto, que você começa segunda-feira, esperando a sexta chegar, o tal do sexto, que eu não entendo essa parada, porque na minha mente isso não funciona, não clica isso em mim, e o tal do chegar no domingo, você ter a sensação de que na segunda-feira você vai para o martírio da sua vida. Talvez é hora de você analisar e ver se esse não é o momento de você tomar atitudes e coragens necessárias para romper essas barreiras e encontrar realmente
o que você realmente veio para fazer nesse planeta. Porque definitivamente eu acredito com toda a força do meu ser que nós não viemos aqui nesse planeta somente para nascer, crescer, reproduzir e morrer. E trabalhar no meio dessa parada toda com uma absurda gana pelo dinheiro, sem pensar nos seus valores, sem pensar na qualidade de vida da sua família, sem pensar nos seus objetivos, se estão sendo realmente alcançados, se você realmente está querendo, tá gostando de viver, se realmente você está conseguindo fazer com que a sua segunda-feira seja o melhor dia da sua vida, ou que sexta-feira seja um dia maravilhoso como todos os outros dias da semana, e que você escolheu ou não trabalhar, e que você possa, nessa jornada, ter a oportunidade de sentir a verdadeira energia da vida, enxergar nos pequenos passos, nas pequenas coisas do caminhar da vida, pode estar os seus maiores objetivos, pode estar os seus maiores prazeres. E que esse prazer não está apenas focada em coisas materiais. Analise se você está abraçando seus filhos, abraçando a sua esposa, se você está dando carinho, a atenção, se você está jogando o jogo da vida, se você está jogando esse jogo da vida no estado consciente, ou você está jogando esse jogo da vida no estado automático. Esse é um outro ponto de alerta. Se você notar que nessa jornada da vida os seus dias se tornaram rotinas, se seus dias se tornaram algo automático, cuidado, porque é um ponto de alerta. E é daí, desses pontos de alertas, que vão sendo construindo as masmorras mentais, vão sendo construídos seres humanos infelizes, seres humanos que não conseguem enxergar na pureza do ar, na beleza da natureza, no olhar dos animais, porque eles estão tão automatizados que nessa jornada eles passam de olhos fechados. E por não entender, essa vida torna algo irracional. E o mais interessante nessa análise interior é que quanto maior... Opa, passei num buraco. Quanto mais a pessoa se acha, se coloca como uma pessoa racional, muito mais irracional ela é. Eu vou te dar um exemplo. Geralmente as pessoas racionais, elas agem mais ou menos assim. Eu estou com uma dor, estou com uma sensação ruim, estou sentindo muito cansaço, mas agora eu não posso começar a cuidar da minha saúde. Eu vou deixar para depois, eu vou deixar para amanhã, eu vou deixar para ano que vem, porque agora eu não posso, agora eu estou sem tempo. Ela está sendo muito racional e está definindo que ela não tem tempo porque ela realmente está muito atolada de tarefas. E ela justifica isso sem entender e sem perceber pela consciência que talvez aquela situação seja um estresse muito forte que vai se tornar algo ainda mais grave, talvez no futuro, um transtorno bipolar, uma crise do pânico. Porém, ela é tão racional
que ela não percebe que talvez esse estresse, que talvez essa situação pode estar acabando com o relacionamento com a família, com o seu filho. Que esse momento possa ser um momento muito mais grave. Talvez essa pessoa, o seu corpo, o seu organismo, está te dando sinais de que se ela não parar e recalcular a jornada da vida, ela está indo em sentido a um infarto, a uma crise aguda, de pânico, talvez um suicídio. Porém, esse racionalismo doentio, criado pelo nosso ego, ele é algo que apaga a nossa consciência. É como se nessa jornada você estivesse fazendo uma gravação de quem você acha que é, e como se você ao mesmo tempo tivesse uma câmera fazendo a gravação de quem você realmente é. E se você colocar essas duas imagens, reproduzir essas duas imagens, se você analisar, você vai entender que muitas das vezes a gente constrói mentalmente como a gente acha que a gente é, mas que na grande verdade da vida, a pessoa que a gente descreve que a gente é, ela é completamente diferente da pessoa que a gente realmente é. Isso é um mecanismo natural do nosso ego. É um mecanismo de defesa do nosso organismo, nos protegendo de nós mesmos, nos protegendo como com um mecanismo ultrapassado do nosso ego de sobrevivência, como se a gente ainda vivesse num mundo em que os cuidados fossem perigo de um animal te matar, um perigo de um raio em qualquer momento de pegar. Não que a gente não tenha perigos parecidos, mas estamos num momento da nossa vida que o ser humano está começando a ter mais consciência, que a gente não precisa viver nesse mundo automático do nosso ego e achar que ele é a única forma, que o nosso ego realmente é nós mesmos, porque ele não é nós. O nosso ego é apenas uma parte de nós, porque existe o outro lado, que é o nosso lado criativo, que é o nosso lado espiritual, que é o nosso lado divino, que nos mostra, que nos faz buscar um caminho que a gente possa ser útil para a humanidade, que a gente possa deixar o nosso valor, que a gente possa construir o nosso legado. Então, esse vídeo é muito representativo para mim, porque há 2 anos e meio atrás, eu disse para mim mesmo que eu ia deixar o meu legado nesse planeta, que eu ia deixar o meu legado para algumas pessoas, para os meus filhos, que eu ia deixar o meu legado para uma humanidade. E esse é o primeiro passo dessa jornada. Esse primeiro momento único, aliás, único não, o primeiro de muitos, o primeiro episódio de centenas de episódios que logo mais vocês terão, e com um único objetivo, de deixar o meu legado para os meus filhos, para os meus amigos, para a minha mulher, para meus filhos, para todas as pessoas que buscam nessa jornada da vida mudar a sua mentalidade. Então, e através desses três, de entender esses 3 pilares, me fez construir essa consciência, me fez construir
primeiro o caminho onde eu queria percorrer, as estradas da vida que eu queria percorrer, entender que essas estradas estavam completamente para rumos opostos da onde eu estava indo. E depois de entender isso, entender o que eu precisava fazer para mudar os meus pontos de melhoras, para cada dia, esses pontos deixarem de ser uma barreira e tornarem uma solução. E depois de ter essa clareza, eu tive que trabalhar muito mentalmente para conseguir ter força e coragem para passar por cada barreira, por cada medo, por cada indecisão, por cada ilusão do nosso ego, por cada tropeço da vida, para que esses tropeços, essas barreiras, esses medos, essas incertezas, essas fragilidades, esse sentimento que durante essa jornada, muitas vezes na jornada da vida, nos faz nos sentir tão pouca coisa, de não ter consciência de que existe dentro de nós a outra metade da gente que está dentro de uma cápsula, esperando a nossa força de vontade para se romper, e é só apenas através da nossa força de vontade, é algo interno, interior, e algo que não tem como ninguém fazer por você. A gente pode até levar o cavalo até a água, mas você não tem como fazer o cavalo beber água à força. Essa eu acho que é uma metáfora simples, que representa muito bem isso. Eu nesse momento estou dando, através desse conteúdo, dessa minha vivência, a oportunidade de você seguir os seus instintos, seguir a sua intuição e, através disso, romper essas barreiras do medo, ter clareza dos seus reais objetivos e criar em você a mentalidade necessária para romper essas barreiras. E talvez nesse momento você não esteja acreditando muito nesse seu potencial. Talvez você até tenha uma situação financeira agradável, tranquila, estável, uma família, como eu já tinha dito antes, porém, você não consegue enxergar algo além que você possa ajudar a humanidade, que você possa deixar como legado para os seus filhos. Talvez nesse momento, pelas turbulências da vida, você não consiga enxergar essa situação. E eu estou aqui para tentar, para te dar clareza em um passo a passo para como você pode ir caminhando esse caminhar da vida de maneira a romper cada um dos seus das suas crenças, cada um dos seus valores. Então, estou aqui para te incentivar, te encorajar a entrar comigo nessa jornada. Entrar com toda a força, com toda a vontade, toda a garra. Essa vontade de fazer um mundo melhor, para deixar um legado para as pessoas que acreditam em um mundo melhor, mas talvez ainda não consigam enxergar esse mundo melhor. Porque, infelizmente, devido às construções dos seres humanos, para quem ainda não adquiriu uma consciência plena de missão, às vezes ainda é muito difícil enxergar que esse planeta de provas e expiações, em que ao olho nu parece estar totalmente destruído e com pessoas totalmente forjadas pelo ego,
pela ignorância, pela vaidade, pela incongruência do falar e do agir. Mas quando você olha com um olho mais intuitivo, numa jornada de missão, é visto, é percebido que estamos num momento de transição. Estamos num momento que muitas coisas vão acontecer e que o ser humano está sendo convidado para fazer essa mudança interior e romper essas barreiras de uma forma mais rápida, com uma ajudinha do universo. Então, e talvez por isso cada vez mais surgirão pessoas com essa missão, com essa missão de ajudar o ser humano, de fazer da sua vida um livro aberto, fazer da sua vida um objetivo maior. Então, fechando esse vídeo, eu queria deixar muito bem claro na sua mente, que você transcenda no seu corpo e na sua alma, que você nesse momento pode até não conseguir enxergar esse seu potencial criativo, inspirador, mas que eu acredito plenamente que você é sim capaz de romper todas as suas barreiras, romper todas as suas mazelas emocionais, romper todas as suas crenças limitantes. E eu acredito que como eu consegui, eu acredito também que você também conseguirá. E eu acredito com toda a minha força que você é capaz, você pode, você é. Você só apenas ainda não sabe que é. Então, e assim eu vou terminando esse vídeo. Um grande abraço, um conteúdo que vem diretamente da minha alma para tentar contribuir com o ser humano, para tentar deixar minha mensagem, e espero que vocês gostem. E vamos junto nessa missão. Esse é só o primeiro dia de muitos. Espero ter conquistado a sua atenção e ter criado em você, através de mim, um olhar de oportunidade de aprendizado. Porque eu não sou um guru, eu não sou um mestre nessa área, eu sou apenas uma pessoa do campo de batalha que realmente, com muito foco e muita determinação, resolveu transformar a sua vida num livro aberto e poder inspirar pessoas a tomar atitudes parecidas, encontrar o seu lugar no espaço, no planeta Terra, e romper as barreiras da ignorância, do ego, da vaidade, da ganância pela ganância, e vim comigo nessa missão, vim comigo nessa jornada. Eu acredito que só você é capaz de mudar a sua mentalidade. Eu posso te dar minhas dicas, eu posso te dar o passo a passo que eu criei, mas eu vou dar o meu 150% dos meus 50%. Agora o restante está contigo, e eu acredito que você é capaz. Então, bora conquistar os seus 150% dos seus 50% e vem comigo nessa jornada. Um grande beijo a todos e vamos que vamos. Fui!